Sua proteção de Deus em nome da comunidade, iniciamos o nosso trabalho. Solicito ao vereador Adilson que realize a leitura do versículo da Bíblia. Enganosa é a graça e vã a formosura, mas a mulher que teme ao Senhor, essa será louvada. Dá-lhe do fruto das suas mãos, e de público a louvarão as suas obras. Amém. Amém. Coloque em votação a ata da reunião anterior. Aqueles que aprovam permaneçam como estão, os contrários que se manifestem. Solicito a primeira secretária, a vereadora Rosi Cristani, que realize a leitura do expediente. Boa noite a todos. Expediente de 18/8/2026. Comunicado do setor de leis e decretos informando sobre a sanção dos projetos de lei número 73, 74, 89, 91 e 94 e 95 de 2026, que deram origem às leis número 7.294, 7.295, 7.293, 7.292, 7.297 e 7.296 de 2026. Ordem do dia. Primeira votação. Projeto de lei complementar número 013 de 2026, que cria o cargo de auditor fiscal e dá outras providências. Projeto de lei complementar número 014 de 2026, que cria os cargos de fiscais municipais e dá outras providências. Segunda votação. Projeto de lei ordinário número 069 de 2026, que altera o artigo 110 e acresce o anexo 4 à lei número 6.946, de 4 de março de 2024, e dá outras providências. Projeto de lei ordinário número 083 de 2026, que autoriza a destinação do fluxo de imposto de renda retido na fonte. Atualiza o plano de amortização do déficit atuarial e dá outras providências. Projeto de lei ordinário número 096 de 2026, que autoriza a Fundação Municipal de Esportes e Lazer a custear despesas e dá outras providências. Projeto de lei ordinário número 097 de 2026, que denomina a via pública de Rua das Araucárias. Ordem do dia. Indicações. Indicação número 318 de 2026, de autoria de Edil Cezão do Taques, que solicita à excelentíssima senhora Zenilda Lemos, prefeita municipal, e ao senhor Leandro Pires, secretário municipal de infraestrutura, e ao senhor Luiz Rogério Koch, secretário municipal do meio ambiente, que seja realizados a limpeza e o desentupimento das bocas de lobo no trecho entre Fricasa e a rua João Leandro Gonçalves, bem como a limpeza da vegetação existente no local. Indicação número 319 de 2026, de autoria da vereadora Kátia Liscoves, que solicita à excelentíssima senhora Zenilda Lemos, prefeita municipal, e ao senhor Rafael Rotile Roeder, secretário municipal de planejamento, e ao senhor Luiz Rogério Koch, secretário municipal do meio ambiente, que sejam realizadas a manutenção e melhorias na praça localizada na rua Adolfo Bank, incluindo a instalação de bancos, lixeiras e limpeza geral do espaço. Indicação número 320 de 2026, de autoria da vereadora Kátia Liscoves, que solicita à excelentíssima senhora Zenilda Lemos, prefeita municipal, e ao senhor Leandro Pires, secretário municipal de infraestrutura, que seja realizada a manutenção da rua Alvino Voig. Indicação número 321 de 2026, de autoria de Edil Cezão do Taques, que solicita à excelentíssima senhora Zenilda Lemos, prefeita municipal, e ao senhor Leandro Pires, secretário municipal de infraestrutura, que seja realizada a manutenção da rua Renal Cubas, próximo à casa número 38. Indicação número 322 de 2026,
de autoria de Edil Cezão do Taques, que solicita à excelentíssima senhora Zenilda Lemos, prefeita municipal, e ao senhor Leandro Pires, secretário municipal de infraestrutura, que seja realizada a limpeza e o desentupimento das bocas de lobo da rua Frederico Aque, atrás da chácara do Freitas. Indicação número 323, de 2026, de autoria da vereadora Kátia Oliskovski, que solicita à excelentíssima senhora Zenilda Lemos, prefeita municipal, e ao senhor Leandro Pires, secretário municipal de infraestrutura, que sejam realizadas a manutenção e a colocação de material nas estradas das localidades de Caraguatá, Sereia, Antagorda, no trecho sentido ao Rio do Pinho e Santa Leocádia, bem como manutenção do sistema de drenagem e construção de novos bueiros. Indicação número 324, de 2026, de autoria de Adilson Staido, que solicita à excelentíssima senhora Zenilda Lemos, prefeita municipal, e ao senhor Leandro Pires, secretário municipal de infraestrutura, que seja realizado o patrulhamento e a colocação de material na estrada do Rio do Tigre, no trecho sentido à Fartura de Baixo. Indicação número 325 de 2026, de autoria de Edil André Flenick, que solicita à excelentíssima senhora Zenilda Lemos, prefeita municipal, e ao senhor Leandro Pires, secretário municipal de infraestrutura, que seja realizada a manutenção da rua Henrique Zugman, da Alfredo Maier e das demais ruas do Campo da Água Verde, que apresentam danos ocasionados pela chuva. Indicação número 326, de 2026, de autoria de Edil André Flenick, que solicita à excelentíssima senhora Zenilda Lemos, prefeita municipal, e ao senhor Leandro Pires, secretário municipal de infraestrutura, que seja realizada a instalação de um bueiro na rua Joaquim Vieira de Lima, em frente à residência número 1247. Seria isso, senhor presidente. Antes de passar ao pequeno expediente, justifico a ausência da vereadora Tati Carvalho por motivos de saúde. Passamos ao pequeno expediente. Solicito informar se existem vereadores interessados em falar sobre matérias ali no expediente. Não, senhor presidente. Passamos ao grande expediente. Solicito a primeira secretária que informe se existem vereadores inscritos para fazer uso da tribuna. Não, senhor presidente. Passamos à ordem do dia. Coloco segundo discussão e votação o projeto de lei 069 de 2026, que altera o artigo 110 e acresce o anexo 4º à lei número 6.946, de 4 de março de 2024, e dá outras providências. Está em discussão? Não havendo que discutir, coloque em votação. Os vereadores que aprovam permaneçam como estão. Os contrários que se manifestem. Está aprovado por unidade dos presentes o projeto de lei número 69 de 2026. Coloco em segunda discussão e votação o projeto de lei 083 de 2026, com emenda corretiva, que autoriza a destinação do fluxo do imposto de renda retido na fonte. Atualiza o plano de amortização do déficit atuarial e dá outras providências. Está em discussão? Não havendo que discutir, coloco em votação. Os vereadores que aprovam permaneçam como estão. Os contrários se manifestem. Está aprovado por unidade o projeto de lei número 083 de 2026 com emenda corretiva. Coloco em segunda discussão e votação o projeto de lei número 096 de 2026, que autoriza a Fundação Municipal de Esporte e Lazer a custear despesa e dá outras providências. Está em discussão? Não havendo que discutir, coloco em votação. Os vereadores que aprovam permaneçam como estão. Os contrários que se manifestem. Está aprovado por unanimidade o projeto de lei número 096 de 2026. Coloco em segunda discussão e votação o projeto de lei número 097 de 2026, que denomina via pública de Rua das Araucárias. Está em discussão? Não havendo que discutir, coloco em votação. Os vereadores que aprovam permaneçam como estão. Os contrários se manifestam. Está aprovado por unanimidade o projeto de lei número 097 de 2026.
Coloco em primeira discussão e votação o projeto de lei complementar número 013 de 2026, que cria o cargo de auditor fiscal e dá outras providências. Está em discussão? Senhor presidente. Vereador Dias. Senhor presidente, senhores vereadores e vereadoras, cumprimentar os que nos assistem pelas vias redes sociais e os que se fazem presente nessa noite. Eu só quero fazer que, como eu estou como relator desse projeto e juntamente com a presidente Kátia Oliskovski, que é a presidente da Comissão de Finanças, então tanto eu como a vereadora Kátia, nós demos o voto favorável, e eu quero dizer aqui até parabenizar por esse projeto, né, porque ele vai, na realidade, o auditor fiscal é muito importante para o Poder Executivo. Eu digo assim porque eu que fui secretário de obras, tanto a vereadora Kátia foi secretária da Saúde, é de extrema importância você ter um auditor fiscal que vai auxiliar junto na Secretaria da Administração, até na questão de licitação, termo da referência, né? Isso é uma maneira de controlar, porque depois, né, a eficácia do governo. Então, eu quero até parabenizar por esse projeto, né? E na própria, aqui no fundamento, né, aqui do voto nosso, ele já diz, né, que o cargo de auditor fiscal ele visa fortalecer os mecanismos de controle interno do município, transparência administrativa e modernização das atividades fiscalizatórias. Então, quanto ao impacto financeiro, também está dentro das formas da lei prevista. Então, tanto eu como a vereadora Kátia Oliskovski, que é presidente da Comissão de Finanças, eu como relator, nós somos favoráveis ao projeto e entendemos assim que todos os vereadores votem a favor. Continua a discussão. Senhor presidente. Vereador Ivan. Senhor presidente, meus colegas vereadores, população que nos assiste presencialmente pelas redes sociais. Gostaria de dar um complemento à fala do vereador Verca, porque até já atento aos anexos, o anexo que diz da própria lei, e a importância, porque quando se fala em auditor fiscal, você pensa como meramente um fiscal que vai para cima da população. Alguém que vai cobrar, está sendo tirado as notas, ou que está sendo feito tudo, né? Mas ele é muito mais que isso, né? Até no anexo aqui está textualmente escrito aqui também, que verifica o cumprimento de contratos, convênio, acordos, ajustes, financiamentos, empréstimos e outros atos que resultem no nascimento ou extinção de direitos e obrigações para o município. Ou seja, ele vai ajudar a toda a população na fiscalização, a nós, vereadores, ao nosso papel fiscalizatório, bem como ajudar no crescimento do município. E hoje, a realidade que se tem na prefeitura, infelizmente, é que não temos hoje fiscais, auditores fiscais na prefeitura em atuação plena. Temos o Sandro se desdobrando em 10 lá dentro, porque até fica um reconhecimento ao trabalho dele, porque ele é um baita servidor e faz muito mais com essas atribuições, né? E é algo que a gente precisa urgente, até para conseguirmos dar o desempenho que a atividade da gestão pública precisa. Então é muito importante esse projeto. Tomara que reste aprovado nessa segunda votação, já fica o meu voto nesse sentido. E seria isso, presidente. Continua a discussão. Não havendo que discutir, coloque em votação os que aprovam permanência como estão, os contrários que se manifestam. Está aprovado por unidade o projeto de lei complementar número 013 de 2026. Coloque em primeira discussão e votação o projeto de lei complementar número 014 de 2026, que cria cargo de fiscais municipais e dá outras providências. Está em discussão? Não havendo que discutir, coloque em votação os vereadores que aprovam permanência como estão, os contrários que se manifestam. Está aprovado por unidade o projeto de lei complementar número 014 de 2026. Passamos aos requerimentos. Solicito ao segundo secretário ad hoc, vereador Ivan Kraus, que faça a leitura dos requerimentos. Requerimento número 280/2026, de autoria da vereadora Kátia Oliskovski, requer que seja encaminhado o ofício à excelentíssima senhora Zenilda Lemos, prefeita municipal, e à senhora Franciele da Costa Cola, secretária municipal de saúde, solicitando informar se existe programação ou previsão para a realização de mutirão de consultas oftalmológicas no município, considerando o número de pacientes atualmente aguardando na fila e o tempo de espera para a realização da primeira consulta. Coloco em discussão o requerimento. Não havendo que discutir, coloque em votação.
Está aprovado o requerimento. Requerimento número 281/2026, de autoria da vereadora Kátia Oliskovski, que requer que seja encaminhado ofício à excelentíssima senhora Zenilda Lemos, prefeita municipal, e ao senhor Rafael Rotílio Roeder, secretário municipal de planejamento, solicitando informar se existe projeto elaborado para a pavimentação da rua Severo de Andrade e, em caso positivo, que seja encaminhada a cópia integral do referido projeto e se há previsão para execução da pavimentação da referida via. Coloco em discussão. Senhor presidente, só permissão para assinar junto, se o vereador permitir. Continua a discussão? Não havendo queira discutir, coloque em votação. Está aprovado o requerimento. Requerimento número 282/2026, de autoria do Edil Jubanski, requer que seja encaminhado ofício à excelentíssima senhora Zenilda Lemos, prefeita municipal, e ao senhor Rafael Rotílio Roeder, secretário municipal de planejamento, solicitando informações e providências quando a possível execução inadequada da obra objeto do contrato PMC 53/2026, diante dos indícios de problemas na qualidade dos serviços executados, dentre eles problemas de alinhamento e acabamento dos meio-fios, falhas na drenagem, irregularidades no revestimento asfáltico, possíveis falhas de compactação e indícios de execução em desacordo com as especificações contratuais e normas técnicas. Diante disso, solicita-se: 1. O encaminhamento do processo licitatório, contrato, projetos memoriais, cronograma, medições, diário de obra, relatório de fiscalização, notas fiscais e demais documentos técnicos relacionados à obra. 2. Os laudos e ensaio do controle tecnológico da CBUQ utilizado. 3. A realização da vistoria técnica por profissional habilitado com emissão de laudo sobre a qualidade e conformidade dos serviços executados. 4. A verificação de atuação do gestor e do fiscal do contrato, especialmente quanto ao cumprimento das obrigações de fiscalização previstas na Lei Federal número 14.133 de 2021. Coloco em discussão o requerimento. Não havendo queira discutir, coloco em votação. Está aprovado o requerimento. Requerimento número 283/2026, de autoria das vereadoras Kátia Oliskovski, Rosi Crestani e do Edil Ivan Kraus. Requerem que seja encaminhado ofício à excelentíssima senhora Zenilda Lemos, prefeita municipal, e ao senhor Roberto Silva Caetano, diretor do Detracan, reiterando o requerimento 252/2026, de 14 de julho de 2026. Solicita-se informar se houve evolução dos estudos e tratativas referentes às melhorias de acesso ao município de Canoinhas pela Avenida Rubens Ribeiro da Silva, conforme mencionado no ofício Detracan número 110/2025. No referido ofício, foi informado que o município estava em contato com empresas especializadas para definir o escopo técnico e analisar as metodologias necessárias, etapa considerada essencial para a futura licitação ou contratação do projeto. Diante do tempo transcorrido desde a emissão do referido documento, solicito informar se houve avanço nas discussões técnicas, na definição do escopo do projeto e na elaboração dos procedimentos necessários para a futura contratação. Coloco em discussão o requerimento. Senhor presidente. Vereadora autora. Boa noite, senhor presidente, colega vereadora, vereadores, funcionários da casa, público que nos acompanha presencialmente pelas redes sociais. Falar desse assunto tem parecido chover molhado, né? E até fica meio redundante falar isso em tempos de previsão de enchente. Mas, se nós acompanharmos diariamente, a gente vê notícias de acidentes na Avenida Rubens Ribeiro da Silva. Se nós formos fazer uma busca aqui nos requerimentos apresentados nessa Casa de Leis, não é de hoje, não dessa gestão, nem dessa legislação que nós buscamos assuntos pedindo um olhar melhor e maior segurança para aquela avenida. Já tivemos morte naquela avenida e ainda assim nós não vemos melhorias acontecer naquele espaço. Eu tenho insistido e mês a mês eu vou estar insistindo nesse assunto até que as respostas venham, porque nessa semana, nesse mês, foi uma pessoa da minha família, na próxima semana pode ser de um dos colegas aqui.
Nesse momento eu venho falar de uma situação que aconteceu pessoalmente na minha família. Uma familiar minha precisou ser internada em UTI, vítima de um acidente naquela avenida, mas já aconteceram situações muito piores e com outras famílias. Então não é um caso único, exclusivo meu. Eu acho que é um momento de que seja olhado por um ponto tão importante da nossa cidade, com mais atenção e pensando, porque resposta de dizer que o povo é barbeiro, né, vereadora Rosi, como a gente teve, isso não conta, não vai fazer justificativa, porque se fosse para a gente desconsiderar medidas de segurança por questões comportamentais dos motoristas, em nenhum momento nós teríamos lombadas, semáforos ou radares em lugar nenhum. Então, eu acho que a questão é de responsabilidade dos órgãos competentes estabelecer medidas de segurança e que realmente essas medidas venham impactar na comunidade como uma medida de segurança que se faz necessário. Muito obrigada. Continua a discussão. Senhor presidente. Vereador Senhor Gil. presidente, eu aqui ouvindo atentamente e conhecedor da causa dessa avenida, né? E como a vereadora tem falado, que não é dessa gestão, e sim de outras tantas gestões, já que se passaram por aqui, vereadores, representantes do povo, que buscam uma solução para essa avenida, né? Juntamente aos órgãos competentes. Nossa cidade já é conhecida bastante como uma cidade das lombadas, né? Eu vejo tanta lombada em lugar não necessário e aonde uma grande necessidade a gente vê o fluxo de alta velocidade de veículos, e o qual a vereadora já tem citado. Vários acidentes já ocorreram ali, não foi com uma vítima fatal, foi mais de uma vítima fatal, que eu me recordo, né? E outros que estão aí, com a vereadora tem falado. Mas Canoinhas, cada vez mais, a nossa cidade ela vem crescendo o número de veículos rodando nas nossas vias. E não somente os veículos do município, mas sim dos municípios vizinhos que ajudam o fluxo aumentando. Eu entendo, não sei qual é o valor, mas a palavra acho não pode existir, mas imagino eu que os órgãos deviam fazer um estudo de colocar os sistemas eletrônicos, né? Começar a passar, colocar sistema eletrônico. É a única forma que vai reduzir a velocidade de condutor que desrespeita o limite das velocidades, é o sistema eletrônico, né? Diferente disso, vai acontecer alta velocidade praticamente igual. Claro, vai reduzir a questão de acidente. Pode até reduzir a questão de acidente, né? Mas a nossa cidade ela já suporta algumas avenidas aí, tipo a Rubens Ribeiro, a própria Coronel Albuquerque, a Expedicionário, um sistema eletrônico, né? E Vossa Excelência pode acompanhar os portais da cidade aí, de jornais aí, todo dia tem acidente dentro do município, né? Então, eu vejo que a Rubens Ribeiro, vereadora, a qual a Vossa Excelência tem feito aí esses requerimentos com os demais colegas aí, né? É uma preocupação enorme, assim como a rua do cemitério lá, né, meu colega Edmilson Verga. Então, é complicado, né? Seria só para contribuir com o seu requerimento e parabenizar a sua preocupação, a preocupação talvez de todos dessa casa aqui também. Senhor presidente. Vereador Edmilson. Com a autorização da vereadora Cátia, eu gostaria de assinar junto, e só complementando ali o que o vereador Gil falou, é verdade, a gente já fez vários requerimentos aqui pedindo lombadas, né? E a gente vê, sim, a gente não vai generalizar, né, todos os motoristas, mas tem uns que não respeitam, né? A gente está cansado de falar que o limite urbano, perímetro urbano, é 40 km por hora, você sabe, em qualquer outra cidade que você for. E aqui você vê gente passando 60, 80 quilômetros, ali como o vereador Gil citou, ali em frente das capelas, ali que foi pedido para fazer as lombadas, né? Veio com a negativa do Detracan, dizendo que não pode. Por que não pode? Mas tem 3 capelas mortuárias ali e as pessoas passam em alta velocidade. Eu pedi para fazer ali próximo ao supermercado Estádio, o Adilson, ali que tem a rotatória, né, próximo ali da nossa residência. Ali é um perigo que entra para a rua João Miller. Não, também veio negativo que não pode fazer lombada. Mas, rapaz, depois que aconteceu um acidente, né, o Adilson, Estádio sabe, se tem um mercado ali, o perigo que é.
Então a gente não vê outra forma mesmo, e daqui a pouco tem que solicitar e fazer um estudo de impacto econômico, mas a via vai ser que nem nos grandes centros, colocar lombada eletrônica, né, vereador Ivan? Não, a gente não vê. Você vai para Jaraguá, vai para Blumenau, é tudo lombada eletrônica. Porque o que nós estamos aqui defendendo realmente é a vida das pessoas, que depois que dá as tragédias não adianta mais. Mas com a tua informação, vereadora Cátia, se permitiu, eu quero assinar junto. Obrigado, senhor presidente. Continua a discussão. Senhor presidente. Vereador Ivan. Senhor presidente, 3 pontos que eu acho interessante, complementando também já a fala dos demais colegas. Primeiramente, que agora o Conselho de Trânsito de Canoinhas ele tem caráter deliberativo, ou seja, o que antes era consultivo, então era reunião de especialistas para dar uma indicação à prefeitura, agora é decisão. Então, o que o Conselho faz foi uma solicitação que eles fizeram quando estive em reunião com eles lá. Eles pediram que eles tivessem esse poder deliberativo, nós fizemos essa lei, aprovamos essa lei nessa casa. Então, agora, os especialistas do Conselho eles têm esse poder. Então, muito assertivo esse requerimento ser especialmente ao Beto, né? Para que o Beto traga essa resposta. Eu imagino, como foi 14 de julho agora esse outro requerimento, talvez o Conselho não se reuniu ainda, mas já vai esse requerimento aqui para fortificar também essas nossas solicitações. Então, como é deliberativo, eles vão poder dar essa resposta fácil para a gente. O Gil Baiano antes falou da questão dos radares, em torno de R$60 mil. Eu fiz uma pesquisa desses radares em torno de 60 mil. Gente, eu digo que em poucos meses está pago. Está pago e o povo está mais educado. Porque você veja, eu sou motociclista, gosto da arte também, né? De pilotar é bacana. Mas a motocicleta, por si só, ela já tem agilidade maior, né? E ainda pega mais uns abusados com a mão que torce ou dobra o cabo mesmo, como se fala no motociclismo, e aí abuso de velocidade é ainda maior. Então, já é uma maneira, a única para diminuir a velocidade seria radar. Porque lombada de moto pula com uma facilidade que nem sente. Então, uma caminhonete maior também, com uma suspensão mais levantada, também não sente. Então, o pessoal abusa. Então, o radar é o caminho, é perfeito. E também hoje, eu e o Jubanski, voltando de Mafra, nós até comentamos, né, Jubanski, na vinda. Mafra está adotando o sistema de rotatórias. Xanxerê, Mafra, tal como Xanxerê, são em torno de 60 mil habitantes. As duas cidades, Xanxerê, para você ver, eu passei um final de semana lá, tem 2 sinaleiros que eu achei andando em Xanxerê inteira. Xanxerê tem 60 mil e poucos habitantes, um pouco mais de 60. Mas todas as esquinas de movimento têm rotatória. Passei o final de semana lá, tinha um monte de evento lá, não vi um acidente, não vi caco de vidro no chão, ou eles limpam muito rápido, né? Que é uma hipótese, mas eu acho que é pouco provável, porque as rotatórias facilitam o trânsito. Vejam só, por exemplo, o Jubanski falou a lembrança, na frente do cemitério, ali com a Genor Fábio Gomes, aquela rotatória, quando feita, reduziu já um número imenso de acidentes. Eu morava naquela esquina ali, bem de frente ao cemitério, até 2012. E era direto, porque ali são a junção de 5 ruas. Fizeram a rotatória, diminuiu os acidentes, tal como na frente do mercado, né, Dilson? Você lembra, muitos anos atrás, quando não tinha aquela rotatória, os acidentes também eram mais constantes. Então, a rotatória é uma alternativa, quem sabe já fica essa dica para o Conselho de estudar essa rotatória, já que as tartarugas que nós pedimos para pôr nas esquinas, especialmente nessas daqui com o Felipe Schmidt, eles não aprovaram, mas quem sabe alguma coisa semelhante. Agora tem aquelas de encaixe, que é colado, tem outras medidas. Pois é, mas temos que fazer alguma coisa. Do jeito que está, não dá. Seria isso, presidente. Continua a discussão? Senhor presidente, com a permissão da vereadora Cátia, eu gostaria de assinar junto também, né? Eu ia comentar com a vereadora Cátia, a gente fazer toda a agilidade, até porque a Rubens Ribeiro, não só a Rubens Ribeiro, mas temos várias vias importantes, mas ali realmente vem acontecendo. E essa, falando especificamente da Rubens Ribeiro, como bem o vereador Ivan falou, nós temos algumas entradas de cidades parecidas, como é a Mafra, nós tivemos hoje. Nós temos hoje a passagem por dentro de Porto União, Nona Vitória.
As cidades no oeste, todas estão adotando as rotatórias. Eu sei que no começo dá um pouco de confusão no trânsito, mas o povo logo se acostuma e a gente tem um resultado imediato, como tivemos ali, como citado pelo vereador Ivan, na esquina do cemitério, também à frente do supermercado do nosso amigo Adilson, e em outros locais também. E a Rubens Ribeiro, eu acho que é uma ali que com um estudo, né, logicamente vamos ver o conselho reunir-se e falar com o gestor do Detracan para ver a resposta, mas eu acho que na Rubens Ribeiro sim caberia, porque ali realmente é uma via que tem espaço, ela é larga, ela tem como se fazer. Logicamente, você tem que ver o tamanho certo e que tipo de rotatória adequar àquela via. Então, eu peço que seja feito de toda a agilidade o requerimento e está aprovado o requerimento. Requerimento número 284/2026, de autoria da vereadora Kátia Liskovski, requer que seja encaminhado o ofício excelentíssima senhora Zenilda Lemos, prefeita municipal, e senhor James Luiz Brey, secretário municipal de Educação, solicitando informar se existe protocolo ou procedimento estabelecido para a comunicação e adoção de providências em caso de atraso dos ônibus escolares, bem como quando ocorrerem problemas mecânicos ou quebra dos veículos. Coloco em discussão o requerimento. Não havendo que discutir, coloco em votação. Está aprovado o requerimento. Requerimento número 285/2026, de autoria da vereadora Kátia Liskovski, requer seja encaminhado o ofício excelentíssima senhora Zenilda Lemos, prefeita municipal, solicitando análise e elaboração de projeto de lei nos moldes do anteprojeto que segue em anexo, que dispõe sobre a criação do Programa Municipal de Transparência e Mapeamento de Demandas de Pavimentação no município de Canoinhas e da outras providências. Coloco em discussão o requerimento. Não havendo que discutir, coloco em votação. Está aprovado o requerimento. Requerimento número 286/2026, de autoria do edil Cezão do Táxi. Perdão. Requer que seja encaminhado o ofício à excelentíssima senhora Zenilda Lemos, prefeita municipal, e ao CONDEMA, Conselho Municipal de Defesa do Meio Ambiente, solicitando informar se foi solicitada autorização, licença ou outro procedimento ambiental para execução da obra na rua Manuel Ferreira de Lima, localizado na Coab 1. Em caso positivo, solicita o encaminhamento de cópia da licença, autorização ou documento emitido pelo órgão ambiental competente, bem como dos demais documentos relacionados ao procedimento ambiental da obra. Coloco em discussão o requerimento. Senhor presidente. Vereador Autor. Boa noite, senhor presidente. Boa noite, meus amigos, colegas vereadores. Boa noite aos funcionários da casa, público que nos assiste presencialmente e ao público que nos assiste aqui também. Senhor presidente, ontem eu levei para a tribuna sobre a Rua Manuel, que foi feita uma obra que não foi concluída, e hoje passou na NSC, no Jornal do Almoço, no meio-dia, para você ver a importância dessa obra ser concluída. Principalmente, eu não tenho esse documento em mãos ainda, por isso que eu estou solicitando, porque ali é uma área de preservação. Não sei se foi pedido, né, para ambiental, para estar mexendo naquela área. Então, após vir esse documento, a gente vai conseguir esclarecer para a população se foi pedido ou não foi pedido, e tudo bem certinho. Seria isso, senhor presidente, e muito obrigado. Continua a discussão? Não havendo que discutir, coloco em votação. Está aprovado o requerimento. Requerimento número 287/2026, de autoria do edil André Flenick, requer que seja encaminhado o ofício à excelentíssima senhora Zenilda Lemos, prefeita municipal, ao senhor Luiz Roero Có, secretário municipal do Meio Ambiente, e à empresa Alto Uruguai Engenharia, responsável pela elaboração do estudo socioambiental, solicitando informar qual a previsão para a realização da audiência pública referente ao estudo socioambiental em andamento no município de Canoinhas. Solicita ainda informar em qual etapa se encontra o estudo, quais procedimentos ainda estão pendentes e a previsão para a sua conclusão e apresentação à comunidade. Coloco em discussão o requerimento. Senhor presidente. Vereador Autor. Antes, eu gostaria de fazer um agradecimento aos integrantes do CRECI que estiveram antes da sessão aqui da Câmara, tivemos uma reunião aqui. Eles trouxeram alguns pontos sobre uma lei recentemente aprovada e já sancionada pelo município.
alguns pontos bem interessantes. Nós não somos perfeitos, né? Então nós vamos analisar esses pontos, né? Ver o que se cabe, mas sem mudar a essência da lei. Pontos apenas para garantir a celeridade e também a constitucionalidade da lei, que serão analisados aqui em reuniões futuras. E esse requerimento vai de encontro com alguns pontos tratados, porque ele fala sobre o nosso plano que vai determinar as áreas de preservação permanentes. Nós tivemos recentemente algumas reuniões, estavam até alguns integrantes aqui da Câmara de Vereadores. Verificamos que a empresa cometeu algumas falhas, estava querendo desviar algumas questões. Então, nós solicitamos que seja feita uma nova audiência pública aberta, porque está previsto, né, para não acontecer como aconteceu com as leis do plano diretor, que foi contratada uma empresa, a empresa não fez a audiência pública, não seguiu o devido rito, e hoje nós estamos com o plano diretor indo a passo de tartaruga, porque algo que deveria ser feito por alguém que foi pago para isso não foi feito. Então, nós, vereadores, assim como a sociedade civil, seja engenheiros, arquitetos, advogados, a sociedade, empresários, né, que estão ajudando, estamos corrigindo uma lei que já deveria estar pronta há muitos anos. Então, eu peço que seja feita essa audiência pública e o quanto antes nós façamos a aprovação dessa lei, que pode dar um impacto muito grande no nosso município se não for feito corretamente. Era o que continha. Continua a discussão? Senhor presidente. Vereador Ivan. Vereador André, e caso não me falhe a memória, naquela reunião estivemos nós e até a Rafa esteve junto, né? Era para julho, né? Essa audiência pública que eles haviam mencionado, né? Então já passou o tempo, já está na hora de vir mesmo. Seria isso, presidente. Continua a discussão. Queria também pedir para o vereador André para assinar junto o requerimento. Acho que temos que acelerar, sim. Acho que se fazer toda a agilidade, porque eu acho que todos nós aqui temos questionamento, né, sobre esse estudo e sobre quanto antes fazer essa audiência pública para acelerar isso aí, a gente ter logo um resultado, né, e a gente poder dar uma resposta, né, vereador, para a sociedade que pede e também para o município caminhar já com a audiência pública para frente desse estudo aí. Continua a discussão. Como leitor de agilidade, está aprovado o requerimento. Requerimento número 288 de 2026, de autoria do Edil Adilson Steidel, requer que seja encaminhado o ofício ao senhor Amauri Souza Lima, superintendente regional do DENIT, solicitando a realização de estudos técnicos para a instalação de lombada ou lambofaixa no trevo de acesso ao bairro Piedade, na BR-280, em Canoinhas, Santa Catarina. No referido local, havia uma lombada eletrônica que foi retirada, ocasionando preocupação quanto à velocidade desenvolvida pelos veículos de segurança motoristas, pedestres e moradores que utilizam o acesso. Coloco em discussão o requerimento. Senhor presidente. Doutor. Senhor presidente, tenho a comentar, senhor presidente, colegas vereadores, vereadoras, público presente, seu Galote, os demais, e os que assistem através das redes sociais. Quando eu estive aqui na legislatura passada, eu fiz juntamente com o Rafael Rotilho Reder, fizemos um projetinho, ele fez e foi encaminhado ao DENIT para que fosse feito um trevo rotatório ali na Piedade, né? E não tivemos resposta. E daí logo em seguida, ali, uns 4 meses, até teve um acidente ali com vítima fatal, né? E agora mudou a concessão, acho, da empresa ali, a outra, veio e tirou aquela lombada que tinha, né? Agora ficou pior ainda. Agora ali ficou um caminho, o pessoal veio acelerando, só tem aquela lombada de cima. É complicado, meio-dia é complicado, tarde, de manhã e perigoso, né? O bairro ali cresceu muito, o bairro Piedade, né? Então a gente pede isso aí, pelo menos a lomba faixa ali próximo ao trevo, né? Vai ajudar muito. E aquela lombada já está baixando, ela tem que realmente erguer ela de cima, erguer mais e fazer uma lombada bem boa ali, ou uma lombada eletrônica, né? Ou esse projeto que foi encaminhado, que é do trevo rotatório, que vai dar mais segurança ali para o povo que circula por ali. Seria isso, senhor presidente. Continua a discussão. Senhor presidente. Vereador Ivan. Auxiliando também, Adilson, ano passado fiz um requerimento nesse mesmo sentido do trevo. Tivemos a resposta e esse ano reenviamos no começo do ano um pedido nesse sentido do trevo, porque ali eu acredito que é o viável, porque uma lombada ali não vai resolver grandes coisas, até porque próximo ao meio-dia você vê a fila lá para perto da igreja de pedra, lá, né, do Nossa Senhora,
e a dificuldade de trânsito grande, né? Ali seria. E naquela resposta, eles deram uma resposta para a gente, Edilson. Primeiro, eles falaram que poderia nós desenvolvermos o projeto desde que o projeto fosse de acordo com as especificações deles. Tá ok, foi encaminhado à prefeitura. E aí foi conversado, o Rafael conversou com eles lá para nesse sentido de fazer alguma coisa. Aí eles falaram que queriam fazer. Só que eles falaram que vão fazer, mas eles não têm dinheiro para fazer. Então, deixa que eu chuto, deixa pro outro e ninguém chuta. Sabe? Então, o DENIT tirou o corpo fora por falta de dinheiro, né? Mas também não aprovou o nosso projeto. Então, eu acredito que agora nós batermos isso e mandar de todo mundo aqui com a tua permissão, eu gostaria de assinar junto, até porque já fiz também requerimento nesse sentido, nós mandarmos tudo e fazer uma pressão grande para que eles pelo menos autorizem o nosso projeto, o projeto Rafael, que para ali, e com isso nós resolvemos o problema e vamos ajudar um monte de pessoal do Piedade porque eles precisam desse socorro. Seria isso, presidente. Continua a discussão? Boa noite a todos os colegas, quem nos assiste nas redes sociais, funcionários da casa e aqui as pessoas presentes. Então, complementando só a fala do Ivan, né, eu acho que até o Verca fez, né, um requerimento, e eu sei o quanto que a luta dele vem debatendo desde o ano passado, a gente sempre assinando junto, e não tivemos, assim, ele falou agora, a gente teve uma resposta, mas uma resposta muito vaga, que não tem os recursos. Ali realmente é muito complicado. Eu que venho da minha localidade ali, eu vejo cada dia está mais complicado. E as horas de pico de tarde, quando eu venho, a fila é gigante, né? Porque vem tanto da BR, de cima, de baixo, né? E a gente sabe que já teve vários acidentes ali. Então, agora, dessa vez, esperamos que o DENIT tome as providências, né? Vai ser de toda agilidade e parabenizo você por insistir tanto quanto nós. Continua a discussão? Senhor presidente, Vereador Edmilson. só complementando as falas da vereadora Rosi, parabenizar o vereador Adilson Staido, realmente também fiz esse requerimento no início do ano passado, né, vereador Kraus fez, eu fiz, acho que quase toda a edilidade, então eu quero assinar junto com você até para reforçar o pedido, né, acho que seria até interessante, né, presidente, toda a edilidade assinar, né. Muito obrigado. Sim, Continua a discussão? Eu ia pedir para costumaram falar com a Andréia para que seja feito de toda agilidade. Comentou a agilidade, está aprovado o requerimento. Senhor presidente, não há mais requerimentos. Passamos às explicações pessoais. Solicita a primeira secretária que informe se existem vereadores inscritos para falar sobre matéria de interesse pessoal. Não, senhor presidente. Nada mais havendo declarar, encerro a presente reunião, marcando outro em regime ordinário para o dia 24 de agosto, segunda-feira.